Bom dia! 13 minutos atrasada, porém eis-me aqui para mais uma roda de mentalidade. Bom dia, pessoas! Vamos chegando, pessoas conectadas, pessoas que estão tentando se conectar. Vamos chegando para mais uma roda. Oi, Glenda, bom dia. Bom dia, Tereza maravilhosa, tá sempre aqui. Acho que a Tereza é minha aluna também, né? Elci Costa maravilhosa. Quanto tempo não te vejo, dona Elci? Tássia, Luciane, Júlia, Maísa. Presta atenção. Querícios. Tentando, mas tá difícil. Gostei disso que você escreveu. Eu sei que você é minha aluna. Sabe por quê? Porque ninguém te iludiu na vida. Se fizeram isso, foram mal com você. Porque ninguém te iludiu que seria fácil. É absolutamente difícil. É difícil. É difícil desde o momento da sua concepção. Não é sobre isso que a gente vai falar na roda, mas já que você escreveu isso, eu quero falar com você. É difícil porque no momento da sua concepção, não sei se você é gêmea, tá? Mas no momento da sua concepção tinham milhões de espermatozoides. E você foi o único que conseguiu adentrar no óvulo da sua mãe. E naquele momento que a sua mãe tinha ovulado, também não era fácil para o corpo da mulher. Não é fácil, né? Pra gente ovular corretamente todos os meses, a depender inclusive da idade. Não é fácil você crescer dentro de um corpo de outra pessoa, porque você depende da alimentação da outra pessoa, que no caso era sua mãe. Depois que você nasce, também não foi fácil passar pelo canal vaginal da sua mãe ou até mesmo pela cesárea que fizeram com você, porque você teve que sair de um ambiente que você já conhecia, que você estava sendo alimentada 100% do tempo, que estava na temperatura correta, que não havia luz e iluminação, para vir para o mundo. Por isso que o nome do parto, da hora, é dar à luz, né? Que você sai da escuridão dentro do corpo da sua mãe e você adentra na luz. E olha só que loucura! Você entra num lugar que você nunca viu, que agora é frio, não é só mais quente, não é só mais a temperatura da sua mãe. E agora não tem mais ninguém para te alimentar da forma que era a todo momento, né? Você tem que mamar, você tem que chorar para sua mãe entender que você precisa mamar. Ou no peito, que também é difícil para a mulher amamentar, para a grande maioria das mulheres amamentar. Para mim não foi extremamente fácil. Mas é difícil. Então, se desde o momento da sua concepção, se você olhar para o universo, o simbolismo de tudo isso, o universo ele é simbólico. Se você olhar para toda a simbólica de tudo que acontece com você até o dia do seu nascimento, foi fácil? Porque só de você lutar com milhões de espermatozoides para você ser a única contemplada? Então, por que você quer facilidade? Não vai ser fácil. É difícil mesmo. Por isso que o meu jargão é: bom dia, pessoas conectadas e pessoas que estão tentando se conectar. Porque é difícil para todos. Até para aqueles que mostram para você que está sendo tudo muito fácil. Que o universo está jorrando prosperidade, dinheiro, um marido bom. Até para essas pessoas, desconfie do processo. Porque não é fácil para absolutamente ninguém. A vida, ela é movimento. Ela é movimento. E, às vezes, a roda tá aqui em cima e, às vezes, a roda tá aqui embaixo porque ela está se movimentando. Como uma verdadeira roda gigante. Tanto aqui no mundo físico quanto também no mundo espiritual. Então, quem te disse que ia ser fácil, te enganou. Muito cuidado. Porque a mentira e a enganação, vocês sabem de quem é. Não vem de Deus. Então, orai e vigiai todos os seus pensamentos e tudo que você vê, tudo que você consome.
Porque você vai ver agora, que eu vou falar aqui pra quem é da comunidade, em primeira mão, com exclusividade. Hoje eu vou postar um vídeo lá na comunidade com exclusividade, mostrando qual é o meu novo empreendimento. Depois eu vou contar aqui no Instagram. E você vai falar, nossa, mas é tudo muito fácil pra doutora Pri, né? Você vai ver lá no vídeo. Que pode ser que, de um primeiro momento, pode parecer que é fácil, né? Que é fácil, tá sempre com a unha feita, com o cabelo bonito, né? Com a pele bonita. Claro que é que eu tô usando filtro, a minha pele não é assim, de bebê. Que é fácil, né? Você vai ver lá o lugar que eu montei, lindo, maravilhoso. Tá perfeito. Você vai falar, nossa, pra ela é fácil, né? Ela é branca, é loura. É isso que as pessoas falam aqui pra mim no direct. Você não sabe, mas fala isso pra mim aqui no direct. Ela é branca, é loura. Deve ser de família rica. Muito fácil pra ela. Não, meu amor. Não estou dizendo que seja extremamente difícil. Eu entendo, compreendo que para outras, algumas outras pessoas, e talvez até mesmo pra você, seja mais difícil do que pra mim. A olhar a minha caminhada, né? Onde eu estou, onde eu cheguei, onde eu quero ir ainda. Talvez para você seja mais difícil mesmo. Mas todos nós merecemos. Todos nós merecemos a colheita frutífera. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de uma única pessoa. No mundo espiritual. Aqui na Terra a gente tem um pai e uma mãe, físico, biológico, mas no mundo espiritual nós somos filhos de Deus. E existe uma filiação divina. Engraçado que eu tava vendo agora, exatamente antes de entrar aqui na roda, essa roda, isso que eu tô falando aqui agora não é a roda, tá? Eu só tô respondendo uma pessoa que eu vi escrever aqui. Eu tava, antes de entrar aqui na roda, eu vi um vídeo, eu fiz as minhas orações, minha rotina diária, fiz a minha oração para Santa Edelgarda, pedi discernimento, né, para conversar aqui com vocês, que ela orientasse a minha mente. E aí, abri o Instagram, tinha um vídeo do Dave Leonardo, que ele é um pastor protestante. Adoro ele é super famoso. Tem 13 milhões de seguidores aqui no Instagram. Não consumo muito o conteúdo dele, mas gosto muito de tudo que ele fala. E daí ele tava falando sobre prosperidade e merecimento. Falando exatamente isso. Que o nosso pai, ele nos ama de uma forma extraordinária, né? Mas que quando nós, enquanto filhos, conseguimos nos conectar com ele e entender essa filiação divina, e eu li sobre isso ontem, por isso que eu tô falando aqui com você. Eu li um texto ontem do São José Maria Escrivá sobre esse tema, que é um santo da Igreja Católica. E ele falou que tá lá na Bíblia, né? Claro, né? Todos eles são teólogos, os pastores são teólogos, assim como também os padres, os sacerdotes, eles fazem uma faculdade de teologia. E aí ele falou, né, que quando essa filiação divina, ela é observada pelo filho, entendida, coisas extraordinárias acontecem muito mais. E aí, sem querer, claro que não é sem querer, eu entrei numa live dele que tava rolando agora, uma live lotada, 33 mil pessoas na live ao vivo. Eu vi só um pedaço, que eu tinha terminado a minha meditação, minhas orações, aí eu entrei, ele tava ao vivo. E ele tava falando sobre tomar decisões. Olha só que engraçado. Ele tá falando que a gente fala sobre mentalidade. Sabe por quê? Porque eu sei que é difícil pro católico, principalmente porque, por eu ser católica, eu acabo atraindo mais católicos pra minha rede. E eu tava conversando isso ontem com as minhas amigas católicas. Eu sei o quão difícil é separar a nossa religião, seja ela qual for, católica, protestante, espírita, do estudo da mentalidade. Porque a gente precisa aprender a filtrar. A gente precisa aprender a filtrar e a confiar na nossa sabedoria. Por isso que muita gente rejeita, tem medo desse tema, mentalidade. E eu até entendo essas pessoas que rejeitam e têm medo. Porque elas acham que isso vai afetar a fé delas. E se essa fé, ela não é realmente uma fé aplicada, isso vai afetar. Vai afetar. Porque vai levar o seu olhar para outros patamares somente ou
majoritariamente materiais. Entende? E aí o pastor Dave Leonardo, ele estava falando sobre tomar decisões. Que é o que a gente fala aqui no estudo de mentalidade, que é o que todos os autores que eu leio falam. Todos. Os que eu gosto e os que eu repulso, que eu tenho repulsa, mas eu leio. Tá? Porque alguns eles estão querendo levar a gente para um caminho que não é muito bom. E eu sei que quando a gente começa a trabalhar com isso, né? Eu já trabalho com Santa Edelgarda há 3 anos. Eu sei que quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a enfrentar outras batalhas, que não são as batalhas mais mundanas, são as batalhas espirituais. Qualquer pessoa que trabalha com isso, passa por isso. Eu não tô passando por isso não, tá, gente? Que eu saiba. Mas eu tô querendo explicar pra você que até fazer esse trabalho que eu tô fazendo agora, não é fácil. É difícil. Porque se eu optei, se eu decidi, se eu dei o sim para a Santa Edelgarda, se eu tomei essa decisão de trabalhar com isso que você tá me vendo trabalhando agora, que eu não sou mais só médica, eu sou nutricionista, eu trabalho com mentalidade, com espiritualidade, eu tomei uma decisão. E junto com essa decisão vem o difícil, vem as batalhas. E é claro que eu sei que essa realidade existe no mundo material e no mundo espiritual. E aí eu também tenho que tomar as minhas decisões de enfrentar a batalha ou não. E Deus, ele guia a gente dentro das nossas decisões quando a gente está completamente, como eu falei, imersos nessa filiação. E aí, hoje, eu quero que você reflita comigo sobre a roda, que é confiança. Alguém escreveu: não consigo trabalhar, me acho feia. Você não confia em si própria. E se você acreditar que você é feia, você vai ser feia mesmo. Porque esse é o grande X da questão na hora da mudança da autoimagem. É por isso que pessoas ditas feias, ou seja, que não seguem o padrão da indústria da beleza, porque não tem ninguém feio, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, e Deus é belo. Não tem ninguém feio. Mas as pessoas que acreditam nessa premissa, eu sou feia, o meu cabelo é feio, o meu corpo é feio, assim o será. Sabe por quê? Porque você não confia em si própria e você não acredita que você merece ser bela, assim como a criação é bela. Olha para toda a natureza. Até aquela mariposinha marrom que sofreu essa mutação para se proteger da poluição, até aquela mariposinha marrom é linda. Porque se você olhar, a finalidade dela aqui é polinizar. Polinizar o quê? Levar vida. Só que quando você não consegue ver beleza naquela mariposa, você também não consegue ver beleza dentro de você. E isso é um treino, entende, Josa? Que bom que você tá na comunidade. Porque é exatamente esse o trabalho que eu faço lá. Isso é um treino. É um treino. Você tem que se olhar todo dia no espelho e falar: eu sou linda, eu sou bela. Deus é belo, eu sou filha de Deus. Como que eu, filha de Deus? Tão belo, tão lindo, tão grandioso, tão abundante. Como eu vou ser feia? Não existe a menor possibilidade de você ser feia. Você é bela. Tá? Então vamos começar na roda de confiança. Confiança divina. Essa roda, ela está dentro da comunidade de forma mais profunda, de forma mais poderosa. O nosso trabalho aqui, que eu faço dentro da roda de mentalidade, é um pincel do que tem de fato dentro da comunidade.
A Uni tá perguntando como entra na comunidade. A comunidade abre dia 13 de março. Então você só vai poder entrar na comunidade no dia 13, 14 ou 15 de março, tá? E aí, esteja lá no meu evento Desinflame. O evento é dia 13, 14 e 15, que são as datas da abertura da comunidade. Aqui em cima tem meu nome, Priscila Antunes, CRN11, Tem algumas coisas escritas. Embaixo tem um link azul. Você vai clicar naquele link azul. Você vai clicar na minha foto, que está escrito Evento Desinflame. Você vai clicar lá e vai entrar no evento para você ter acesso a todo o material que eu vou liberar sobre desinflamação, sobre o que eu faço dentro da comunidade. E aí você entra lá para você ter acesso à comunidade, tá? Que vai ser aberta no dia 13 de março. Então vamos começar, gente. Bom, Santa Hildegarda, que vai ser o exemplo que eu vou utilizar aqui nessa roda de mentalidade hoje, porque para mim o exemplo máximo de mentalidade é essa santa. Outras santas também, mas ela porque eu estudo ela, obviamente. Então, Santa Hildegarda, ela enfrentou inúmeros obstáculos e problemas para poder realizar a obra que Deus lhe confiou. E olha só que interessante. Eu não tinha olhado a roda de hoje, eu não tenho elas decoradas na minha cabeça, óbvio que não, porque eu não sou um computador, eu sou um ser humano. E eu comecei a roda hoje falando um pouco sobre ser difícil. Você acha que foi fácil para Santa Hildegarda? É óbvio que não. Então para de ser mimada e de achar que as coisas vão cair dentro da sua zona de conforto e que as coisas vão florescer, frutificar, que é tudo difícil. É mesmo, meu amor. É difícil para todo mundo. Para alguns mais, para outros menos. Mas é difícil. Principalmente o trabalho da mentalidade. E é exatamente isso que eu venho batendo na tecla aqui com você. Que você precisa treinar a mentalidade. Se você tem que treinar, é porque não é fácil. Porque não vai cair do céu. Porque não é dessa forma que o universo foi criado. Então, você acredita que em alguns momentos dessas dificuldades, você acha que a Santa Hildegarda, ela duvidou do poder de Deus da vida dela? Porque se você duvida de você, você também duvida do poder de Deus. Por quê? Se você é imagem e semelhança, você está duvidando dele também. E aí é claro que você não vai ajustar a sua autoimagem, que você não vai ser próspera na sua vida. E ser próspero, eu tô vendo um grande conflito aqui na internet. As pessoas acham que prosperidade é comprar a bolsa da Louis Vuitton. Não é isso. Não é isso. Tá? Ser próspero é comprar o que você deseja, é ter o suficiente para sobrar e ajudar os outros. E se o seu desejo for uma Ferrari de 18 milhões de reais, batalhe para que ele se realize. Entendeu? E aguarde esse momento. Então, ser próspero não é porque você me vê sempre com uma bolsinha da Louis Vuitton que eu sou próspera. Essa prosperidade material é uma. Só que para você acessar a prosperidade verdadeira, você passa por outras fases. E a gente, quando fala de prosperidade, não é que não é para comprar roupa barata. Eu vou falar sobre isso no Instagram, porque eu venho notado esse movimento dentro da minha caixinha. As pessoas estão entendendo errado. É ótimo ter dinheiro, é maravilhoso comprar bolsas da Louis Vuitton. Agora mesmo eu vou lá essa semana comprar um presente para uma amiga na Louis Vuitton. É ótimo. Isso significa que você tem prosperidade e abundância na sua conta financeira. Porém, não é só isso. E comprar coisas baratas não significa que você seja escassa. Comprar coisas baratas não é escassez. Pelo contrário. Significa que talvez você seja tão próspera, você seja tão abundante, que você consiga discernir onde que você vai empregar o seu dinheiro. Que não necessariamente esse seu dinheiro ele tem que ser empregado somente nas coisas caras. E tá tudo bem.
você comprar uma roupa no camelô, uma roupinha na Shine, que eu tô comprando agora para testar. Entendeu? Então, a prosperidade, ela é algo muito maior do que apenas o material. É ótimo ter prosperidade material, porém, existirão pessoas que, por decisão própria, como Santa Francisca Romana, olha que interessante, estou fazendo a novena dela e lendo sobre ela. Como Santa Francisca Romana, muito próspera, muito abundante, por opção própria, por decisão própria, ela não viveu na prosperidade, na abundância material. Por decisão própria, ela viveu na abundância somente espiritual. E tá tudo bem você viver na abundância material e espiritual. Você entende? Tudo parte da sua decisão. Então, esse questionamento de hoje é porque hoje, né, a mensagem que eu quero trazer para você é Salmos 131, versículo 18. Cobrirei de confusão seus inimigos. Em sua fonte, porém, brilhará o diadema. Eu vou deixar essa live salva. Por quê? Porque eu estou vendo muita confusão no estudo da mentalidade. Cobrirei de confusão seus inimigos, e em sua fonte brilhará o meu diadema. A confusão é do demônio. Se você não está aplicando a sua fé, estudando mentalidade e ficando confusa, cuidado. Cuidado para onde o rumo dos seus estudos estão indo. Eu estou estudando isso e eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando agora. Então, Santa Hildegarda, ela enfrentou inúmeros obstáculos. A vida dela, inclusive, foi pautada deles, porque eles existem na vida de todos os seres humanos. Só que ela tinha noção de cada um desses obstáculos, ela tinha clareza mental. Por isso que quando ela vai peitar o bispo, ela peita de igual para igual, porque ela está preparada para esse desafio. E ela tinha, inclusive, visões, ela era abençoada dessa forma, ela tinha visões desde criança. Mas ela começou com seu ministério e sua obra no mundo exterior somente aos 40 anos. Ela começou a ter visões aos 3 anos e começou o seu legado aos 40, né? Só que Ruta, né? Judite em português, que era a madre superiora do local que ela vivia, e o Volmar, que era o sacerdote, o padre confessor dela e amigo pessoal dela e diretor espiritual dela, sabia de tudo o que acontecia. Eles tinham uma grande amizade. E esse legado que ela teve, né, o legado das visões, que ela era uma mulher mística, tá? O legado das visões não era simples. Não era simples. E ela tinha calado esse legado por muito e muito tempo. E ela se deu conta, né, muito cedo, que ela não podia dividir isso que ela via com outras pessoas, porque as pessoas não entendiam o que ela estava vendo. E aos 15 anos, inclusive, ela teve uma visão e ela perguntou, né, se as pessoas que estavam ali com ela viram aquilo, e ninguém viu, só ela viu. E ela se calou completamente. E a partir desse momento, ela entendeu que ela via coisas que ninguém via, e ela se calou. Com exceção, né, como eu disse, que ela contava as coisas para Juta e para o Volmar. E o Volmar, esse padre, ele foi essencial para ajudar a Santa Hildegarda, por exemplo, a estimular, a contar as visões dela. Ele foi amigo dela, ele deu força para ela. Por isso que é importante a gente estar junto nessa caminhada com pessoas que estão olhando para a mesma direção que nós. E automaticamente, quando você já está inscrita dentro dessa vibração, as pessoas, elas vão surgindo, elas vão aparecendo, né? Tem pessoas que trabalham comigo hoje que são incríveis, que elas estão completamente alinhadas com isso, e elas simplesmente apareceram de uma forma inusitada, que eu não esperava que fossem aparecer, inclusive continuar comigo durante a caminhada do meu trabalho.
Então o Volmar, ele falava, vai que vai dar certo, né? Por quê? Vem de Deus. Só que não foi tão simples assim para ela. Ela teve um combate também interior. E sabe qual foi o sentimento que dominou esse combate interior? O medo. O medo. Então, por que ela tinha medo? Dá medo. Ontem eu escrevi para uma amiga, eu falei, eu tô com medo. Dá medo. Porque ela tinha noção do que ela iria enfrentar. Da mesma forma que eu, ainda tão pequena, também tenho noção do que eu vou enfrentar, do que eu talvez enfrente. Talvez não, né? Cada um tem uma caminhada diferente. Então, existe uma hierarquia dentro da igreja, assim como também existe uma hierarquia dentro do universo, dentro dos coros angélicos, né? Inclusive naquela época, assim como hoje também, não se colocava no papel qualquer coisa e se jogava pro mundo como acontece no Instagram. Por isso a grande confusão. Não só no Instagram, né? Nos livros e tal. Por isso a grande confusão. Então hoje a gente pode publicar e falar qualquer merda, né? O que a gente quiser a gente pode falar aqui. Tá tudo certo, foda-se. Só que, sobretudo, ao que era relacionado na época da Santa Hildegarda, não era assim. Ela tinha medo do que ela ia enfrentar. E ela estava escrevendo e falando sobre o próprio Deus, né? Porque os escritos dela, eles são teológicos, em sua grande maioria. Inclusive, isso me fez meditar essa semana e falar, será que eu tenho que fazer uma faculdade de teologia? A louca. Então, gente, havia um certo cuidado naquilo que se escreve teologicamente, principalmente naquela época, né? Tanto naquela época, assim como hoje também, os iluminados, as pessoas mais iluminadas, que escreviam aquilo que queriam, né? Não era assim, eles não escreviam aquilo que queriam. Os textos, eles passam por um olhar mais profundo, por um olhar conhecedor da obra, né? Então, por exemplo, quem leu o texto da Santa Hildegarda e mandou ele pro Papa foi o São Bernardo do Claraval. São Bernardo do Claraval. Um homem extremamente respeitado, hoje também santo e doutor da igreja, mas ainda em vida respeitado pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria teológica. E a obra, ela tem que caminhar também junto com quem você é. Entende? Não adianta você escrever uma coisa e fazer outra. Não adianta eu estar aqui falando com você uma coisa linda, maravilhosa na roda que você está querendo ouvir, fechar aqui e fazer outra coisa. Daí eu tô sendo esquizofrênica. Eu tô colocando uma máscara na minha cara só para te agradar. Então, os resultados da sua vida, tem um autor que fala sobre isso, que é o Ecker, os resultados, eles falam por si só. E esses escritos da Santa Hildegarda, eles foram aceitos pelo Papa. E como eu falei, quem colaborou por isso foi São Bernardo do Claraval, um homem de extremo discernimento. Ele sabia o que era bagunça na igreja, porque a bagunça, ela existe em todas e qualquer instituição. Igreja católica, protestante, igreja universal, candomblé, kardec, existe bagunça. Por isso que quando você aplica a sua fé, você não é manipulada pela bagunça do demônio. Porque o que mais há dentro desses lugares todos são, veja bem, o que mais há dentro desses lugares são pessoas satanistas mesmo, né? Inclusive essa religião está crescendo de forma absurda nos Estados Unidos, Nova York, que eu vi. Há pessoas dentro desses lugares justamente para criar a confusão, causar a confusão para te tirar da caminhada. Te mostrando, te dizendo que a caminhada é muito fácil, que não vai ter dificuldade nenhuma. E ele sabia o que era bagunça na igreja, ele via o que era sério também. E ele sentiu muita seriedade na obra da Santa Hildegarda. Ele leu ela. O Papa também sentiu na leitura muita clareza. Eu estou falando do Sírvias, que o nome do livro se chama Nos Caminhos do Senhor. É um livro robusto,
da cosmovisão da época, extremamente teológico e cheio de mentalidade ali dentro. É incrível esse livro, é difícil de ler, é muito difícil para eu ler esse livro. Para eu ler esse livro, é difícil. Imagina para quem não tem conhecimento. Tá? Então, para você conseguir equilibrar suas faculdades mentais, equilibrar as suas habilidades mentais, você precisa de treinamento. Todos os autores de mentalidade falam isso, os bons e os ruins, treinamento. Você quer treinar a sua mentalidade para o caminho Y, aquele caminho que a gente sabe que não é um caminho bom, tem que treinar. Também não vai sair assim tudo fácil, não. Você quer treinar o caminho, o seu olhar para os caminhos do Senhor, que também não é fácil, também é difícil, assim como o outro caminho, também tem que treinar. Também tem que treinar. Por isso que existem igrejas, né? Assim, nem se eu posso falar assim, dessa forma, satanistas. É um treino. É um treino. Quem criou o universo foi Deus, não foi o demônio. E é dessa forma que foi criado, tá instituído, são leis. Então todos nós, no mundo espiritual e no mundo material, somos regidos por essas leis. E se a gente quer adentrar num espaço obscuro, tem que treinar. Se a gente quer entrar no espaço da luz, tem que treinar. Tem que treinar. E Santa Hildegarda recebeu, por conta disso, né, dessas pessoas que foram auxiliando ela, a permissão da igreja para escrever, mesmo inclusive sendo uma mulher. Pensamentos sabotadores? Treinar. Treinar. A gente sabe onde está errando na dieta. A gente sabe onde está errando na rotina. A gente sabe onde está errando na mente. A única diferença é que a gente consegue controlar muito melhor a dieta e a rotina do que a mente. Porque a mente é muito acelerada e ela divaga. Ela divaga. Isso aqui é físico. É o meu chá, é físico. Eu tô vendo ele, eu botei ele aqui, eu esquentei água, eu botei ele aqui. Tá aqui. É físico. E o meu pensamento? Eu não pego, eu não toco. Como que eu paro o meu pensamento negativo? Como que eu paro ele? Como que eu me livro do medo? Eu falei pra você agora, eu escrevi pra uma amiga ontem, estou com medo de tudo que tá acontecendo. Vocês não têm noção do que tá acontecendo. Nem eu tenho. Eu tô escrevendo tudo no bloco de notas. Porque vai fazer sentido. E eu falei, tô com medo. Só que a minha sorte é que eu tenho confiança em Deus. E preciso fortalecer essa confiança diariamente. E isso é treino. Isso é treino. Treino. Não tem outra opção. Então, mesmo Santa Hildegarda sendo mulher na era medieval, que ela não viveu naquela era das trevas, ela viveu antes, tá? As mulheres tinham certa liberdade ainda no período dela. O período dela foi um período muito rico, né? Feminino. E a gente teve, inclusive, naquele período dela, outras místicas maravilhosas, né? Lá na igreja dela, lá na abadia dela... lá na Abadia da Santa Hildegarda tem diversas mulheres, só mulheres, retratadas pintadas, né? O retrato delas pintados na abadia dela foram mulheres daquele tempo, daquela época, que fizeram muita coisa que a gente sequer imagina. Você mal conhece a Santa Hildegarda, imagina as outras mulheres. A técnica dos dedos eu ensinei aqui. Quando você tá com um pensamento ruim, pensamento negativo, quando você tá com medo, pensando muito naquilo, estala o dedo e fala em voz alta, próximo. Pro próximo pensamento vir na sua mente. E aí, quando você, por acaso, notar que você estalou o dedo, né? Fez algum barulho com a mão, estalou o dedo e falou próximo, e esse pensamento negativo ele não saiu da sua cabeça, continue fazendo essa técnica até ele sair e você mudar o foco, porque o foco é sempre pensar e estar se sentindo no bem-estar. Então, Santa Hildegarda, ela nasceu num período bom.
né? Num período de luzes, num período abençoado, e ainda assim havia obstáculos. Entenda, nada é por acaso. Ela nasceu no período que ela deveria ter nascido mesmo. Então imagina o medo daquela mulher, né, em falar com os outros que ela viu uma luz divina, a Senhora Sofia, que era enviada por Deus, que era o próprio Espírito Santo na forma feminina. Olha que loucura! Que loucura! Ela viu o Espírito Santo na forma feminina. Você tá entendendo o que eu tô falando? E ainda assim, as visões dela se apresentavam com imagens de virtudes e vícios. O que são isso? Anjos e demônios. Ela via anjos na forma feminina e ela via demônios. E essas formas explicavam para ela como que você neutralizava os demônios que vivem dentro de nós, que são, adivinha quem? Os nossos pensamentos. A obstinação, a ganância, a raiva, a ira, o medo, a falta de confiança divina. Tudo isso são demônios que vivem dentro de nós. Isso aparecia para ela como arquétipos, como demônios, formas demoníacas. E em conjunto a isso, ela via também as virtudes dos anjos na forma feminina. E essas virtudes falava para ela. Esse demônio, para você neutralizar ele, para você tirar ele de dentro de você, de dentro do seu pensamento, você tem que fazer o jejum tal, a dieta tal, ler na Bíblia a passagem tal, usar a pedra tal, fazer dieta com funcho, com espelta, com sálvia. São orientações angélicas. O que eu te passo dentro da comunidade Saúde Conectada. Eu não inventei nada. E a Santa Edelgarda também, ela não inventou nada, não. Ela viu e escreveu o que ela viu. Porque ela tinha um dom da clarividência. Ela tinha um dom da profecia. Que maravilhosa! Eu quero sempre, todo dia, acessar os pensamentos dessa mulher. Ela não chegou até mim por acaso. E quando ela chegou, por mais que eu ainda estivesse no início da minha conversão, e isso não tem nada a ver com o que eu falo aqui, eu já estava fortalecida e preparada para receber esses ensinamentos, e ao longo dos anos, que é o que eu tenho feito e estudado, gente, vocês não têm noção, eu estudo muito. Eu estava conversando ontem com uma amiga que tem muitos filhos e ela falou: Pri, você é memorável. Tudo bem, né, que ela tem bem mais filhos do que eu. Mas ela falou: cara, você é memorável. Que loucura. Olha o quanto você cresceu em 3 anos com um bebê pequeno, optando por amamentar, né? Eu optei por essa forma de maternar e tá tudo bem se você optou por outra, né? Não tô aqui julgando ninguém. Mas eu optei por me sacrificar por um longo tempo. Eu fiquei desacelerada por 1 ano e meio ou mais, né? Eu voltei agora na comunidade Saúde Conectada. Tem 7 meses, 8 meses que eu voltei com pau na máquina. Mas antes disso eu estava desacelerada sim, no meu trabalho. E é uma decisão. Eu tomei essa decisão. E se eu tiver novamente que fazer a mesma coisa, eu faria tudo igual. Eu decido o que eu quero. Eu decido se eu quero comprar uma bolsa no Louis Vuitton ou se eu quero comprar uma roupa na Shein. Eu decido. E você também pode decidir isso. Então, Santa Edelgarda, como eu disse, ela tinha um dom da clarividência, da profecia. Então, ela sabia que tudo isso era muito absurdo para ser aceito, principalmente naquela época, pelas pessoas dali, da época. Então, ela tinha um certo cuidado de expor, inclusive, como mulher. E ela ainda se questionava, ela dizia, né, por que eu? Por que uma pobre criatura como eu? Né? Ela não falava isso para fazer falsa modéstia. Ela aceitava, de fato, ser uma pobre criatura, né, ao olhar para Deus e olhar para ela. Mas ela entendia que ela foi tocada a esse ponto para dizer e fazer esse tipo de obra. E muitas pessoas no nosso tempo de hoje também trabalham dessa forma. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Né?
ela precisou se fortalecer. Ela precisou, tá? Se fortalecer nas virtudes, que são 35. É isso que eu ensino lá na comunidade Saúde Conectada. É isso que eu treino na minha vida diariamente. Porra, que troço difícil. Meu amor, é muito difícil. E ela precisou utilizar um capacete, uma armadura. Tá escrito lá em Efésios 6, armadura e o capacete do Espírito Santo para poder enfrentar o que ela tinha que fazer, porque ela sabia que tinha algo a fazer. E a espiritualidade, meu amor, às vezes você tem escolha, mas no caso dela, como ela já havia nascido com essa bênção, ela já era mística desde pequena, a espiritualidade não deixou muita escolha para ela. Não deixou. Porque quando ela se recusava a fazer algo que a luz divina, a Senhora Sofia, havia pedido para ela, ou seu coração dizia, né? Às vezes a intuição dela falava para ela, vai ali e faz. E ela não fazia por medo, ela caía de cama, ela ficava doente. Ela não conseguia se levantar, ela ficava paralisada com enxaquecas. O medo paralisa. E o medo, ele vai produzir sintomas de inflamação no seu corpo. Porra, tá tudo conectado. É isso que eu te ensino dentro da comunidade Saúde Conectada. Você precisa ter as rédeas do seu caminho. Fortalecer os seus pilares. Ser a rocha que você precisa ser. Porque o medo paralisa. E o corpo, ele sofre o impacto do nosso mental. Nossa, tá me dando uma coceira aqui no nariz. Então, a Santa Hildegarda, ela chegou à conclusão que ela só tinha uma escolha. Que era realizar essa obra e confiar em Deus. Confiar que Ele lhe deu a obra. Que Ele iria conduzir ela em tudo e para tudo, sabe? A providência divina. Só que a gente precisa ter força interior. Não adianta você confiar na providência divina e achar que tudo vai cair na sua frente, porque você vai dar com os burros na água. Você precisa ter força interior. E como que a gente fortalece o nosso interior? Com a prática das virtudes, com a meditação, com a oração, com a leitura. E você precisa ter sabedoria para você ter decisão, para você tomar a decisão que você quer. Por isso que você precisa ter sabedoria antes da clareza mental. Primeiro você tem que ser uma pessoa sábia, uma mulher sábia, um homem sábio, para você ter clareza mental e tomar a sua decisão, para você enfrentar seus medos, para você fortalecer a virtude da fortaleza. Só dessa forma você toma uma decisão certa, porque senão você pode, através da ilusão do mundo, tomar uma decisão que vai te levar para o caminho errado. Entende? E a gente não quer o caminho da ilusão. A gente quer o caminho da luz. E eu já te falei que os dois caminhos são difíceis. Porém, um, ele vai parecer que é mais fácil do que o outro. Ele vai só parecer. Porque em algum momento vai dar merda. Então, o que ela faz? Tá? O que ela faz? Ela se dá conta que a gente, muitas vezes na vida, precisa mudar. Que a gente tem que se transformar o nosso interior, igual a borboleta, não é? Que ela é lagartinha, ela come a folhinha. Sabe aquela folhinha que ela come, que ela mata? Foi ela mesma que polinizou. A lagartinha come a folhinha, entra no casulo, no púlpito, cresce, transforma-se, deixa de ser lagarta e vira um ser que tem asas, que pode voar, que pode polinizar, que pode levar a natureza para outros lugares, criar vida em outros lugares. E essa natureza é quem vai te alimentar, quem vai produzir também, junto com as algas no mar, o oxigênio que você respira. Então, o que a borboleta faz? A borboleta se adapta às circunstâncias. Logo, ela não se vende ao mundo com essa mudança. Ela se adaptou
de acordo com a obra que Deus lhe deu. E para isso ela perguntou para Deus, como eu vou realizar essa obra pelo amor de Deus, Santo Cristo? Que obra é essa que você está me dando? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou enfrentar o Papa, os santos, os superiores, os demônios que vão aparecer para mim? Santa Hildegarda, ela é a única mulher exorcista de toda a Igreja Católica. Não sei se tem mulheres exorcistas em outras religiões. Que eu saiba, não. Que eu saiba, isso é habilidade masculina. Porém, ela era exorcista também. Além de musicista, teóloga, naturopata, nutricionista, médica. Então, hoje em dia, a gente já fala, né? Você não vai andar sozinha por ali, na madrugada. É perigoso, meu amor. Imagina no ano 1100. Uma mulher não saía sozinha na estrada. Ela podia ser estuprada pelos vikings, sei lá o que tinha naquela época. Os mosteiros... tinha viking sim. Inclusive, os mosteiros, eles eram afastados da cidade. Por quê? Porque havia diversas invasões na Europa pelos vikings. Então, olha para a realidade que aquela mulher vivia. E ela foi também uma das únicas mulheres da igreja, porque isso também era, ou ainda é, ação masculina dentro da igreja, que é viajar para palestrar. Eu esqueci o nome disso. Profetizar. Eu esqueci o nome. Me ajuda aí, gente. Ela era a única mulher que saía do mosteiro e ia para diversos outros lugares e diversos outros mosteiros evangelizar, falar em público. Mulheres não faziam isso e ela também fazia. Não é missionária, é outra coisa. É outra coisa. Não é. Esqueci. Evangelizar eu falei, mas é outra coisa. Ai, gente, esqueci. Se a palavra vier aqui, eu lembro. Então, ela precisava de homens ao lado dela, né? Acompanhando ela, porque as viagens eram a cavalo. Pregar, pregação. Isso aí, pregar. Ela ia pregar em outros lugares. Pregar a palavra de Deus. A única mulher. Imagina, hoje a gente não faz isso. Imagina naquela época. Eu que vivo num dos bairros mais, entre aspas, seguros do Rio de Janeiro, não saio à noite sozinha. Imagina ela. Quando eu vou na missa das 9, eu vou com medo. Eu vou assim, com medo. Eu vou muito atenta. Né? Tiro tudo. Nada que chame atenção. Nem celular eu levo. Quando eu vou na missa das 9, eu não posto que eu tô na missa. Que eu não levei o celular. Eu tiro tudo que eu posso ter que atraia vibrações de assalto e etc. Então imagina tudo isso na cabeça dela acontecendo ao mesmo tempo. Além, claro, de enfrentar a sua própria resistência, né? Ela tinha medo, mas ela foi crescendo, ela foi se fortalecendo, ela foi ouvindo a sua intuição, que a gente falou aqui esses dias, e ela foi mudando. Ela foi se transformando, assim como a borboleta também faz. E ela escrevia para imperadores e papas com a mesma humildade que ela escrevia para as senhoras que estavam ali tendo problema com o marido, que procuravam ela para ter um conselho no seu relacionamento. Para as mesmas pessoas que escreviam para ela pedindo um conselho, ela respondia. Ela falava sobre relacionamento, sobre saúde, sobre espiritualidade. Sabe a doutora Pri? Então, era Santa Hildegarda na potência máxima. Então, ela não tinha escolha. Entende? Ela fazia o trabalho dela para os camponeses e também para as pessoas da alta hierarquia. Santa Hildegarda, ela era muito rica. O mosteiro dela era muito próspero. Muito próspero. Ela tinha muito dinheiro. Já falei isso aqui numa live, depois a gente pode voltar a falar sobre isso de novo aqui. O dinheiro é extremamente necessário para levar, inclusive, a obra de Deus para frente. E ela saía da abadia dela para também fazer isso. E o que ela precisava ter? Coragem. Né? Como que ela iria fazer tudo isso se ela não tivesse confiado em Deus?
Como? Como ela teria feito tudo isso se ela tivesse duvidado do poder de Deus, do Criador na vida dela? Ela, obviamente, não teria feito. Ela teria vivido a vida dela toda doente com as enxaquecas que paralisavam ela, suportando essa dor até o dia último dela, e a gente não teria tido acesso ao legado que ela nos deixou hoje, ao que eu sei, ao que eu ensino pra você. Porém, a gente volta lá pro Salmo 131. Brilhará em sua fonte meu diadema. E é muito importante isso, porque ela precisou mudar, ela precisou de discernimento, de coragem, ela teve inteligência para tudo isso. E ela adquiriu isso através da oração, porque ela sabia que sozinha ela não ia dar conta de tudo, ela não estava sozinha. E hoje o que eu quero falar pra você, principalmente a primeira pessoa que escreveu aqui, que eu sei que é minha aluna da comunidade, e ela falou que tá muito difícil, e é difícil mesmo, porque em nenhum momento eu te enganei, em nenhum momento eu falei que ia ser fácil, em nenhum momento eu mostrei facilidade pra você. Você não está só. Essa é a mensagem de hoje. Certamente você tem algo para fazer aqui no planeta Terra que pode ser muito maior do que você própria. Então desenvolva as suas habilidades mentais, as suas faculdades mentais, a sua intuição, a sua confiança, com os exercícios que eu ensino na comunidade Saúde Conectada. Isso é muito importante, os exercícios. É importante você pedir para sua mente discernimento na sua oração, para que você faça bem feito, para que você tenha coragem para enfrentar as batalhas materiais e espirituais que vão aparecer na sua frente, com os pés no chão. Porque as batalhas, elas aparecem como uma espécie de confirmação. Fulaninha, tem certeza que você quer seguir esse caminho? Vem por esse daqui que ele é dificinho também, mas ele é um pouco mais fácil. Então ela sabia o que ela iria enfrentar. E ela não estava no mundo das nuvens. Ela estava inscrita na realidade. E a gente precisa de coragem para enfrentar a nossa vida e aquilo que vai vir ou estar vindo com os nossos pés no chão. Com os nossos pés no chão. E ela deixou isso como exemplo. Como a maioria dos grandes santos, né? Então tenha coragem para começar. Você quer prosperidade na sua vida? Você quer ganhar mais dinheiro? Coragem. Você quer desinflamar? Coragem. Você quer trabalhar mais as virtudes dentro de você? Coragem. Então hoje vamos pedir para Deus que Ele nos fortaleça. E nos fortaleça intimamente, fortaleça a nossa mentalidade. Para que aquilo que está dentro de nós, para que a gente possa ser como guerreiros, né? O diadema é aquela tipo escudo que os guerreiros usavam na frente na guerra. Para que a gente seja guerreiro de luz na guerra espiritual que está acontecendo diariamente aqui no planeta. E na guerra material também. Então você precisa estar pronto para o combate. Santa Edelgarda apareceu para mim porque eu já estava pronta. Eu já era médica há anos, nutricionista há mais de 10 anos. Eu já estudava Ayurveda. Foi através do Ayurveda que a Santa Edelgarda chegou para mim. Eu já estudava Ayurveda há mais de 7 anos. Eu estava pronta para entender os ensinamentos dela, para entender como que utilizava as pedras, para entender como que fazia a alimentação dela, para entender como que trabalhava a mentalidade. E é isso que eu venho estudando cada vez mais. Eu quero estar pronta para todos os desafios que aparecer para mim. Porque o combate vai aparecer. E eu serei uma soldada pronta. Isso não significa que eu queira participar de um combate. Até mesmo que no Instagram, dificilmente você vai ver hoje eu brigando com alguém. Dificilmente. Vou brigar é porque essa briga, ela vai surtir frutos positivos. Mas não me chame pro combate, meu amor. Porque eu sou colérica. E eu não entro pra perder. Mudanças e transformações interiores na nossa mentalidade são necessárias na nossa vida. E de pouco a pouco, de passo a passo, sem pressa e sem pausa, com constância e com
discernimento, cada um vai levar um tempo, a gente chega lá, tá? Então vou deixar essa live salva aqui pra você mandar aí pra quem precisa ter mais coragem na vida, que eu acho que ela vai ajudar muita gente. E essa roda, ela tá lá na comunidade Saúde Conectada com os exercícios dela, né? Hoje, sexta-feira, tem exercício. Então, você que é da comunidade Saúde Conectada, vai lá na comunidade, faça o seu exercício dessa semana, porque para você acessar todas essas virtudes que eu tô falando aqui, você precisa praticar, você precisa treinar, e por isso os exercícios dentro da comunidade. Se você é aluno, vai lá na comunidade fazer o seu exercício, e você que não é aluno, eu espero que você entre na comunidade no dia 13 de março. Um beijo e até lá. Tchau!